Olá Inês, olá a todos aí em casa e já tenho aqui comigo o Pedro Miguel Silva. Olá Pedro, como estás? Olá, está tudo bem? Ainda bem. Então, fala-nos um bocadinho aqui de quem é o Pedro. Olha, o Pedro Miguel Silva nasceu para a rádio já há muitos anos. Eu tinha 14 anos e comecei por participar em passatempos de cinema numa rádio antiga que havia nas Caldas da Rainha, que era a Rádio Margem. Fazia passatempos para oferecer bilhetes para os cinemas Delta e Delta 1 e Delta 2. Eu participei em tantos passatempos que eles decidiram me convidar para a rádio só para eu não ganhar tantos bilhetes. E então comecei por acompanhar o desporto. E então, quando acompanhei o desporto, começou a surgir esta coisa do bichinho da rádio que toda a gente fala, que é uma situação maravilhosa. O bichinho da rádio é qualquer coisa de fantástico. E eu sinto isso há mais de 30 anos. E por isso mesmo, a partir daí, olha, foi a descoberta total do mundo da rádio. Estive na Rádio Margem. Tudo é possível. Pronto, e tudo é possível. Pois, infelizmente, não é? Já percebi que tem bom gosto, ou pelo menos melhor. O Pedro já me conhece e sabe que eu sou um sportinguista ferrenho e que estou... Falei cedo demais. Exatamente com essa ideia. Bom, como não sei aquilo que foi para o ar e o que não foi para o ar, eu vou-te dizer, eu comecei exatamente na Rádio Margem, uma extinta rádio que havia nas Caldas da Rainha, no cimo da Praça da Fruta, ali num edifício que agora foi todo recuperado. Na Rádio Margem eu entrei para lá à conta de ganhar bilhetes de passatempos que eles faziam para os cinemas Delta nas Caldas da Rainha. Eu ganhei tantas vezes, eu e vários amigos meus, que fomos convidados a participar na rádio só para não estarmos sempre, digamos, a sambarcar os bilhetes de rádio. E então eu comecei por acompanhar relatos de futebol e ia com um papelinho. Cada vez que havia um golo, eu ia ao estúdio e entregava, olha, foi golo do Sporting. E o locutor lá dizia, golo do Sporting e tal, e não sei quando, não sei mais, cá estamos nesta emissão e tal. E isso ficou por aí. Entretanto, eu uma vez apresentei uma proposta de programa para a Rádio Clube das Caldas. O diretor de programas era o dono de uma loja de discos no centro comercial e da Rua, que era o Luís Romão, que era o proprietário também da discoteca Grenil e que infelizmente já faleceu. Ele viu a minha proposta de programas de rádio e disse, ok, vamos apostar aqui nestes dois rapazes. Era eu e o António Jorge, um amigo meu de infância também, que também ganhou os bilhetes. E o que é que acontece? Nós fizemos o nosso primeiro programa de rádio na Rádio Clube de Caldas e o nosso primeiro programa conseguiu correr da pior maneira possível. Como é que se chamava? Lembra-se? Perguntas difíceis a uma hora destas, mas eu vou dizer, mas eu sei que já é velho. Portanto, estávamos isto ainda não tinha sido feita a legalização das rádios locais, que só foi feita em 1989, portanto isto deve ter sido para aí em cerca de 1988. 88, porque a Rádio Clube de Caldas teve para aí 6 meses ou 7 meses sem emitir antes da legalização das rádios. E o que é certo é que é assim, o programa correu tão bem que nós fomos chamados a uma reunião de direção da rádio e disseram, olha, é o vosso último programa, esqueçam lá isso porque não vai acontecer nada. E acontece que uma das pessoas da direção da Rádio Clube de Caldas, que é o Francisco Felizardo, que já faleceu infelizmente também, disse assim, não, ele falava assim de uma forma assim... Dá lá uma oportunidade aos rapazes, pá, porque eles até se podem vir a fazer uns grandes locutores de rádio. E foi o que aconteceu. Epá, o segundo programa correu muito bem e pronto, e a partir daí, olha, nunca mais parou esta questão da rádio. Então, neste caso, nunca foi um sonho ser desde pequenino ser locutor. Só quando isso acontece, do caso dos bilhetes de cinema, é que se... tornou, ou não? Mais ou menos, não, isto já vem de antes, já okay. Vem muito antes. Eu gostava sempre de ser locutor de rádio, sempre foi o meu sonho de ser locutor de rádio. Fazia aquelas brincadeiras em casa, sim, todas essas coisas que os locutores de rádio faziam, eu fazia, gravava e não sei o quê, depois ouvia, tudo isso aconteceu. E a coisa correu bem nessa altura, pronto, correu bem, mantive na Rádio Clube de Caldas,
durante vários anos, depois passei pela Rádio Litoral Oeste, em Óbidos, depois rumei até à Rádio 94 em Leiria, que foi uma das maiores aprendizagens que eu tive na minha vida profissional. Trabalhei com um diretor de estação que é o Walter Marques, que eu já agora aproveito para fazer aqui um pouco de publicidade. Eu estou a lançar, dentro de alguns tempos, estou a lançar o meu podcast, o meu primeiro podcast, que se chama Os Meus Amigos da Rádio, e que estou exatamente a falar com todas as pessoas, ou com grande parte das pessoas que trabalharam comigo na rádio. E estou a fazer isso. E o meu primeiro convidado, não vai ser o primeiro programa, mas o meu primeiro convidado foi exatamente o Walter Marques, o diretor da Rádio 94. Foram 4 anos de aprendizagem excelente. Aliás, eu posso dizer que eu sair da Rádio Litoral Oeste, rumo a Leiria, já com alguma situação de, não, eu percebo alguma coisa disto, e ao fim de uma semana a trabalhar, eu disse assim, eu não percebo nada de rádio, por favor, deem-me uma cana de pesca. Mas depois as coisas continuaram e aprendi, porque eu felizmente na minha vida profissional de rádio consegui adaptar-me às realidades e às atualidades. Eu sou uma pessoa que gosto muito de tecnologia, sempre explorei muito essa tecnologia e utilizei-a na rádio sempre da melhor forma. Isso permitiu-me evoluir, passar não só pela Rádio 94, como a seguir saí da Rádio 94, passei pela 102 FM de Peniche, voltei à Rádio Clube de Caldas, que entretanto foi comprada pela TSF, e saiu o meu pulo da TSF Caldas para a TSF em Lisboa, onde me mantive quase 10 anos a fazer madrugadas, que não é uma coisa bonita, mas foi. Entretanto, deixei exatamente nessa altura, houve um ano, e até muito curioso, que eu me mantive, fazia TSF em Lisboa, madrugadas, saía da TSF e agarrava na emissão da Rádio Oeste, da Nova Europa, em Torres Vedras. Eu saía às 7 da manhã, agarrava na emissão às 8, fazia até ao meio-dia saía e depois ia dormir. Foi uma altura, assim, um ano fantástico e descansei muito pouco. Mas pronto, neste momento estou numa situação muito mais calma. A rádio já não é a minha profissão. E com alguma pena, não é? Com pena, sim. A rádio neste momento não é a minha profissão. Desde que fui morar para Tomar. Eu atualmente moro em Tomar, tenho um estúdio próprio onde faço gravações diárias de vários programas, de várias rádios. Estou a colaborar com a 91 FM Rádio. E qual é que é o programa que tem com eles, para as pessoas lá em casa poderem assistir? É de segunda a sábado, hoje não, porque jogou o Caldas em casa e como tal não estou a fazer programa, mas normalmente também é gravado. Este programa é feito entre as 15 e as 19 horas, sempre gravado. Na Rádio Erte, sem Tomar, estou com uma emissão entre as 8 da manhã e as 13 horas e estou neste momento também a colaborar com a Rádio Ilhéu dos Açores, que é menos uma hora, e que faz alguma confusão nas gravações, mas que acontece na mesma, e que estou a fazer uma emissão das 11 da manhã às 15 horas. Portanto, eu posso dizer que estou neste momento muito omnipresente nas ondas da rádio. E todas quase ao mesmo tempo, se calhar, dizem que nada delas coincidem. Pelo menos há muitas horas que coincidem, sim. Mas tem sido um trabalho fantástico. Eu prefiro a rádio em direto, como é óbvio. Sim, é diferente. A rádio em direto tem outro sabor, como nós costumamos dizer. O direto é o direto, mas a minha vida não me permite nisso. Sou diretor comercial numa empresa, na MyPrint, em Fátima, mas consigo conciliar exatamente esta questão da rádio de uma forma que me levanto muito cedo, antes de ir trabalhar, levanto-me mesmo muito cedo. Aliás, lá em casa todos nós partilhamos um pouco a rádio. A minha esposa é jornalista e também ela é jornalista da 91 FM Rádio, as notícias são feitas por ela, e nós dividimos o estúdio ali logo de manhã, a partir das 6:30 da manhã, andamos a correr um contra o outro e despachar os cachorros para ir para a escola e coisa. É uma atividade bastante interessante a nível de rádio logo de manhã.
Não, mas acaba por ser muito bom, até porque provavelmente os vossos filhos já vão viver nisto e se calhar até querem ser jornalistas. Olha, Cristiana, deixa-me dizer-te uma coisa. O meu filho mais velho, que é o Miguel, ele deu-me uma entrevista como tendo falado com o Pai Natal, como eu nunca imaginei que ele pudesse dar. Aliás, eles desde manhã, desde muito cedo, desde que nasceram, estão envolvidos exatamente na questão da rádio. Eles vão ao estúdio, eles gostam de brincar no estúdio. O mais velho, inclusive, várias vezes nós vamos dar com ele no estúdio a gravar coisas sozinho. Ele tem que idade? Tem 8 anos. 8 anos. Portanto, e já está lançado. Já está lançado, ele já está lançado. E sobretudo em entrevistas e conversas com o Pai Natal, ele já domina tudo isso. Não, eu agora tenho aqui uma pergunta para lhe fazer. Qual é que acha que é a importância da rádio na vida das pessoas, na nossa comunidade? Isso leva-me àquela questão daquela música que foi lançada, o Video Kill the Radio Star. Mas não, isso não aconteceu. Aliás, existe agora uma nova versão que é a Videorádio. E a vídeo... eu adoro o Pedro. Eu adoro o Pedro. É por isso que está tudo assim. E o trabalho que é desenvolvido pelas rádios, a rádio tem aquela situação muito própria que é o momento, vivermos o momento. A rádio marcou toda a diferença, mesmo na história da Revolução, e que estamos na altura de 25 de Abril, e não querendo puxar aqui a brasa à minha sardinha, mas este fim de semana passa um documentário com os sons reais da Revolução na 91 FM Rádio. E esse programa, logo aí nós vimos que a rádio tem a função de relatar as coisas completamente em direto. E essa função eu acho que é fantástica, é fundamental. A rádio vai marcar uma presença e vai continuar sempre a marcar uma presença. Porque falaram já, por exemplo, no DAB, que é a rádio digital, e que não sei quantos, e isso não foi à frente, não vai à frente. As pessoas continuam a ter, seja onde for, numa fábrica, num carro, embora a rádio hoje em dia se ouça muito mais no carro do próprio, mas nas fábricas existem rádios. Sim. Rádios daqueles pequeninos, sim. Que estão lá, fanhosos, mas estão a dar a rádio local, que estão a dar aquilo. E eu acho que a rádio nunca vai morrer exatamente por causa disso. E a questão das próprias rádios, se poderem adaptar a estas novas tecnologias, como é o caso desta emissão que está a decorrer aqui. Esta é uma emissão de rádio e televisão. Acaba por ser, as pessoas acabam por ter várias ofertas, vários programas que podem escolher. E é isso que as televisões estão a fazer hoje em dia. As plataformas fazem programas e produzem programas exatamente para serem consumidos. E a rádio, se tiver oportunidade, também vai fazer exatamente o mesmo. Há muitas rádios que estão a fazer, há outras que não, que nem por isso, que estão muito paradas no tempo. Mas o futuro é exatamente por aí. É nós podermos produzir programas, esta entrevista que nós estamos aqui, esta conversa que nós estamos aqui a ter, poder ser ouvida, não só agora em direto, mas daqui a não sei quantos dias, as pessoas que se interessam por rádio, que se interessam por televisão, poderem assistir exatamente a esta conversa. Claro, isso é fantástico. Eu queria lhe perguntar qual é que é o conselho que dá aos meninos e meninas que estão lá em casa, que gostavam de ser locutores ou que têm esse sonho. Qual é que é o seu conselho? Já são muitos anos de carreira, tem muito para contar. Sim, e posso dizer que já ensinei muita gente a fazer rádio. Há aqui um conselho que eu acho que é o fundamental. Em primeiro lugar, é ter gosto por fazer as coisas. Porque sem gosto por fazer as coisas vai ser muito difícil. E depois é saber ouvir. Saber ouvir, porque grande parte dos profissionais de rádio, grande parte dos profissionais e aqueles que têm mais manhas e aqueles que estão há mais tempo nos locais, eles têm alguma dificuldade de aparecer alguém que tem um ano ou menos de um ano e que lhes dá uma opinião diferente, tem muita dificuldade em aceitar isso. E há aqui uma situação que eu acho que é importante. Há uma nova geração de rádio que tem que estar mais aberta para os conselhos, que tem que estar mais aberta para situações novas, porque nós andamos aqui, todos nós gostamos de falar, e isto de falar na rádio é muito giro, é muito bonito,
traz muitas vantagens, mas nós temos que saber ouvir. Eu, no fim de estar há não sei quantos anos na rádio, quando fui para a rádio em 94, ao fim de uma semana, a trabalhar numa rádio com uma dinâmica completamente diferente, eu pensei, eu não percebo nada disto. Eu não percebo nada disto. Mas tive a humildade de aceitar e de fazer, de seguir as indicações que me deram. E isso foi uma evolução e talvez foi a melhor evolução que eu tive na minha carreira, em nível de rádio. Portanto, é assim, é muito importante para quem está a pensar começar. Nós temos aqui uma menina que está a tirar a comunicação social. Sim, exatamente. Eu já tinha percebido. Portanto, é assim, o conselho que eu dou para ela, e agora estou a olhar para ela, mas não só para vocês que estão aí desse lado, é que sobretudo que ouçam, absorvam. E assim, e às vezes temos que fazer 50 vezes a mesma coisa, até ela sair perfeita. Mas é muito importante também que tenhamos alguém acima de nós que saiba exatamente criticar tudo aquilo que é feito. E isso é muito importante. É talvez o principal fator de crescimento de alguém que está ligado à rádio, é ter um bom diretor, é ter alguém que puxe por nós. Porque se não puxarmos por nós, é complicado. Agora, hoje em dia é muito fácil ser locutor, qualquer um pode ter um podcast, qualquer um pode ter um videocast, e eu estou a lançar agora exatamente o meu. Quando é que vai estrear já agora? Assim, epá, há de ser em maio. Ok. Há de ser em maio, mas eu ainda não tenho a data, porque assim, eu estou a gravar neste momento os programas e já tenho 6 gravados, faltam-me 4 para poder apresentar. Só no fim de 10 programas gravados é que eu vou começar a apresentar exatamente esse depois programa. vai dar através das suas redes sociais? Sim, vai então ser no meu canal de YouTube, que é o Pedro Miguel C. Silva. Pedro Miguel C. Silva. Também no meu canal de Facebook, a linha profissional, porque eu tenho um perfil pessoal e tenho um perfil profissional. Vai ser exatamente aí que vai ser divulgado esse mesmo programa, que é Os Meus Amigos na Rádio, em que vou ter a oportunidade de entrevistar pessoas que trabalharam comigo ao longo destes anos. A minha primeira convidada vai ser exatamente a minha esposa, que é jornalista da 91 FM Rádio, e tem sido também exatamente a pessoa que mais me apoio tem dado ao longo destes anos da rádio. Portanto, ela também é uma mulher da rádio, nós conhecermos através da rádio, portanto fazia todo sentido que ela fosse a primeira convidada. Claro. Olha, Pedro, muito obrigada, gostei muito de conhecer, tenho a certeza que em casa também adoraram. Ele é uma pessoa fantástica, tem muito para contar. Eu vou ficar aqui mais um bocadinho com ele e agora passo para ti, Catarina. Até já.